Quero compartilhar algo com vocês nesta manhã, onde nós celebramos, a ceia do Senhor. É um culto tão especial, onde nós trazemos à nossa memória o sacrifício de Jesus e tudo aquilo que Ele fez por nós e tem feito por nós. E eu lembro o ano passado, acho que lá pelo meio do ano, eu não lembro, eu preguei aqui nessa casa sobre o nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E eu trouxe uma mensagem do poder do nome de Jesus. E hoje eu quero falar de um dos elementos da ceia de uma forma mais enfática. Quando nós pensamos na ceia, nós pensamos no pão, nós pensamos aqui no suco da uva, que o pão que representa o corpo de Cristo e o suco da videira, ou o vinho, como em alguns lugares usam, que representa o sangue de Jesus. E eu quero nesta manhã conversar com você e trazer um entendimento para a minha vida, porque quando eu comecei a estudar sobre isso, eu fiquei maravilhado com os ensinamentos. E eu quero nesta manhã aprender junto com você o que significa o sangue de Jesus, o valor do sangue de Jesus. E o tema da mensagem nesta manhã é o sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus. Fala assim, o precioso sangue de Jesus. E se eu fosse dar um subtema para esta mensagem, eu daria o seguinte subtema: a vida está no sangue. Fala assim, a vida está no sangue. Levíticos capítulo de número 17, verso de número 11, a primeira parte do versículo, ela diz assim, que pois a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. Isto é uma realidade, porque tornou-se muito comum entre nós no meio evangélico e até virou um jargão evangélico. Eu costumo falar que nós vamos criando algumas linguagens dentro do gospês, do evangeliquez, e a gente vai repetindo algumas coisas como se elas fossem muito normais e naturais. E é muito comum entre nós, e talvez como eu, você já usou esta frase algumas vezes, dizendo assim, o sangue de Jesus tem poder. Quem já falou isso? E não é errado você falar isso, porque o sangue dele tem poder. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta manhã. Mas às vezes nós falamos em situações que não tem nada a ver, porque isso é natural, já sai dos nossos lábios. E hoje nesta manhã eu quero aprender com você, realmente, o valor e o significado deste sangue. Então é uma mensagem um pouco diferente, trazendo assim, eu espero que um ensinamento para a minha vida e para a sua vida, do valor desse sangue. Quando nós pensamos no sangue, o sangue no nosso organismo, ele é responsável pela vida, como nós lemos no texto. É no sangue quando você faz esses simples gestos, que para alguns na pandemia tornou-se algo tão difícil de respirar, de puxar o ar. Quando você puxa o ar, você traz oxigênio para dentro do seu corpo, e esse oxigênio ele vem nos seus pulmões e o sangue pega esse oxigênio e ele corre por todo o seu corpo com as células, levando vida para o seu corpo. E em meio a essa passagem ele retorna aos pulmões, agora trazendo o gás carbônico, que é quando você joga para fora o ar. Então você traz algo e você joga algo para fora, e tudo isso é o sangue que faz toda esta função. Quando você come algo, você se alimenta de algo, esse alimento cai no seu estômago, os sucos gástricos começam a entrar em ação, eles começam a fazer a digestão desse alimento, e à medida que esse alimento vai entrando no intestino e ele vai caminhando, é o sangue que absorve todos os nutrientes desse alimento, e esses nutrientes vêm para a nossa corrente sanguínea, e à medida que ele vai caminhando, ele vai viajando no nosso corpo, ele vai alimentando todo o nosso corpo. Então, a vida está no sangue, mas nós também recebemos um fôlego de vida eterna através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele soprou sobre nós o fôlego da vida eterna, queridos. Nós não somos reconciliados por Deus por meio das nossas obras, méritos, ou por conta da nossa religiosidade. Nós não somos reconciliados por Deus por meio dos nossos méritos, por conta das nossas obras ou da nossa religiosidade, mas por conta do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos reconcilia, que nos reconciliou com Deus.
Quando alguém sofre um sequestro, se estipula um preço pelo resgate. Aquela pessoa agora ela foi sequestrada e o sequestrador estipula um preço pelo resgate. E outrora eu e você, nós estávamos sequestrados pelo pecado, pelas correntes do inferno, e havia um preço pelo nosso resgate, e somente aquele preço poderia nos libertar e nos resgatar do império das trevas e da escravidão. E esse preço foi o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para nos resgatar, para quebrar toda a corrente, todo o grilhão do inferno que nos aprisiona e nos dá liberdade em Cristo Jesus. Aleluias. Por isso não é errado quando você diz que o sangue de Jesus tem poder. Ele tem poder para nos libertar, para nos reconciliar. Por isso que Romanos capítulo 3, verso 23, esse texto eu não passei para você, Dani, fica tranquilo aí, né? Diz assim: pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todos pecaram, e nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas olha só o que ele continua falando aqui. Deus o ofereceu a quem? A Jesus, como sacrifício vivo, para a propiciação dos nossos pecados, e pelo seu sangue, hoje nós temos acesso ao trono da graça. Por isso que Romanos capítulo 6, verso de número 23, diz assim, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias! Aleluias! Este sangue, ele representa a nova aliança entre Deus e o homem. Mateus capítulo 26, verso 26 ao verso 28, diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Então o pão, ele traz esta representação do corpo de Cristo. E quando Cristo pega aquele pão, e ele literalmente, ele reparte aquele pão. E aí ele pega aquele pão e ele vai repartindo com os discípulos. Já profeticamente ele está falando daquilo que iria acontecer com o seu corpo. Mas depois que ele reparte o pão, ali com os discípulos, ele continua dizendo: em seguida, tomou o cálice e deu graças, e ofereceu aos discípulos dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. O sangue de Jesus, ele já estava declarando algo que iria acontecer com ele. E através do sangue de Cristo derramado, uma nova aliança seria formada. Uma aliança agora formada com sangue, nos levando, abrindo a porta para que eu e você pudéssemos nos achegar diante do trono de Deus. Aleluias! O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário é agora o sangue da nova aliança. Por quê? Porque até então, no Velho Testamento, e até então acontecia de pegar os animais, e os animais eram oferecidos em holocausto. Ou seja, pegava um touro, pegava um cordeiro, e levava ele até o altar, e o sacerdote pegava aquele animal, colocava a mão na cabeça daquele animal e degolava aquele animal, e o sangue daquele animal que corria na terra era por propiciação dos pecados daquela pessoa. Só que esse gesto se repetiu durante muitos e muitos anos, mas não era um sacrifício perfeito, porque a Bíblia é muito clara que ela diz que só haverá remissão de pecados através do derramamento de sangue. Foi um princípio estabelecido por Deus. Ah, mas por que tem que ser assim, pastor? Deus estabeleceu esse princípio. E Deus trabalha dentro dos princípios que Ele estabeleceu. Então todos os pecados, para serem perdoados, precisaria haver derramamento de sangue. Agora imagina, quantos animais foram sacrificados nesse tempo? E Deus começou a olhar aquela situação e Ele entendeu que realmente precisava ter um sacrifício perfeito. Sacrifício perfeito.
Pela lei do Senhor, só pode haver remissão de pecados com derramamento de sangue, e o único sangue capaz de atender completamente esta exigência foi o sangue de Jesus. Esse sangue liberou algo extraordinário sobre as nossas vidas. Olha só, João Batista ele fala de duas funções que Jesus realizaria em sua missão aqui na face da terra. Primeiro está lá em João capítulo 1, verso de número 29. Quando ele diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, é o sacrifício perfeito que tira todo o pecado do mundo. Se você está aqui nesta manhã e talvez está tão sobrecarregado, vivendo uma vida que você sabe que você está tão longe dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer que o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que tira os pecados da sua vida, se você o reconhecer como Senhor e Salvador, Ele está aqui nesta manhã, Ele quer tocar na sua vida. Mas a segunda missão de Jesus, olha só, então João quando ele olha, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. Mas lá em Mateus capítulo 3, verso de número 11, olha o que João fala. O próprio João, ele diz assim, aliás, Jesus falando, eu os batizo com água para o arrependimento. Ou seja, João estava realizando o batismo com água. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluias! Aleluias! Então Jesus vem como o sacrifício perfeito, Ele agora começa, Ele firma uma nova aliança, e através dessa nova aliança é liberado sobre a minha vida e sobre a sua vida o derramamento do Espírito Santo de Deus, e eu e você podemos ter algo extraordinário em nossas vidas, esta presença maravilhosa que foi liberada através do sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus. Aleluias! Primeiro o sangue do Cordeiro é derramado, e depois nós temos o derramamento do Espírito Santo de Deus. Aleluias, foi o valor do preço pago pelos nossos pecados. O sangue de Cristo foi o valor pago a Deus em sacrifício pelos nossos pecados, o valor incalculável, capaz de comprar a salvação de todos. O valor do sangue de Cristo não tem preço, queridos, não tem preço. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 1, verso 18 e verso 19, olha só o que ele diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Verso 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Pedro usa aqui o exemplo de duas moedas, de dois materiais extremamente valorosos, a prata e o ouro. Poderíamos colocar aqui e acrescentar diamantes, rubis, esmeraldas e tantas outras pedras preciosas que temos, mas nada disso se compara ao valor do sangue de Jesus. Você começa a entender que quando você diz o sangue de Jesus tem poder, realmente você está declarando algo sobrenatural, algo poderoso que faz o inferno estremecer. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar, para nos limpar, para nos tornar uma nova criatura, para nos levar à presença de Deus, ao trono de Deus, o sacrifício vivo. Quando nós participamos da ceia, não é apenas um ritual, nós trazemos em memória o corpo de Cristo que foi moído, que foi partido por amor a mim, por amor a você, mas nós trazemos em memória também o sangue que foi derramado naquela cruz, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. A igreja é viva, a igreja é forte, a igreja é poderosa, por conta do sangue de Jesus. Aleluias! Aleluias! Queridos,
O sangue anuncia uma nova vida, uma passagem. O sangue de Jesus nos leva a experimentarmos algo novo e precisamos experimentar algo novo através do sangue de Jesus. Lembra, você estava sequestrado pelo pecado, pelo inferno, mas Ele verteu o sangue e Ele te libertou, Ele me libertou. Ele pagou o resgate. O resgate foi pago. É tão interessante isso, Lucas capítulo 22, verso 44, vai nos falar que Jesus está lá no jardim das oliveiras. Ele está orando, ele está clamando ao Pai, ele sabia já tudo o que ele ia passar. E ele vai diante de Deus. E nos diz o texto que ali ele já começa a derramar o seu sangue. Através daquela oração agonizante. Ele está ali, ele sabia tudo o que ele ia passar. E ele começa a sentir um peso, ele começa a sentir uma angústia, uma agonia. Sabe, queridos, talvez não pelos açoites que ele sabia que ele iria receber, talvez não pelos tapas no rosto, não creio que era por conta disso, por isso também, mas não só por conta disso, mas principalmente porque ele sabia que ia vir sobre os seus ombros todo o peso de pecado da humanidade. Aquele que nunca adulterou agora ia receber o peso do pecado de adultério. Aquele que nunca se prostituiu agora ia receber o peso do pecado da prostituição. Aquele que nunca roubou agora ia receber o peso do pecado do roubo. E tudo isso ia vir sobre os seus lombos. E aí ele começa a agonizar, e nos diz o texto que ele começa a suar, e o seu suor se transformam, e vai se formando junto com gotículas de sangue. Ele agonizou por mim e por você, para que hoje eu e você pudéssemos ter paz dentro do nosso coração. Eu quero te dizer nesta manhã, esta tristeza, esta angústia que está aí, ela não deve estar. Manda ela embora em nome de Jesus, é direito seu. Ele já pagou o preço, Ele já te deu a paz, Ele já liberou a paz sobre a sua vida. Porque o sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Na continuação do capítulo 22, do capítulo 23 de Lucas, nós vemos que agora ele chega diante do Sinédrio. Ele é acusado injustamente, ele é condenado, ele é açoitado. E quando ele é açoitado, mais uma vez o seu sangue começa a ser derramado. Cada vez que o chicote batia nas suas costas, o seu sangue era aspergido. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. E cravaram aquela coroa na mente, na cabeça de Jesus. Aquilo entrou no profundo cérebro. E o sangue verteu na sua face. Toda a vergonha estava sobre ele. Estavam zombando dele. Mas por que isso? Para que hoje eu e você, nós temos a coroa da vida. Nós temos a coroa da vida, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Ele tirou toda a vergonha, Ele trocou as nossas vestes, Ele limpou as nossas vestes. O sangue de Cristo nos torna alvos como a neve, aleluias, aleluias. Nós precisamos entender estas coisas, entender o que Ele fez e o porquê que Ele fez, para tirar toda a tristeza do nosso coração e nos dar a alegria da salvação. É direito seu sorrir, é direito seu realmente poder viver uma vida digna, é direito seu. Por quê? Porque Ele já pagou o preço, aleluias, aleluias. Por isso que a palavra diz em Isaías capítulo 53, verso de número 5, a palavra do Senhor nos fala que Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Aleluias. Aleluias. Se você entendesse e realmente se esforçasse a cada dia
para viver e experimentar tudo aquilo que Ele já liberou sobre a sua vida, você ia ver que algumas coisas, algumas atitudes que você tem, realmente elas não valem a pena. Não busque alegria em coisas que são passageiras. Lembre-se e entenda que já foi liberado sobre a sua vida algo que é eterno, algo que é muito melhor. Sua vida deve melhorar. Por quê? Porque há poder no sangue de Jesus. Lembre-se, você é abençoado. Por quê? Porque a sua vida tem a marca do sangue. Ela precisa ter, você precisa entender e realmente dizer: Senhor, eu entendo, Pai, e eu quero, eu preciso. Lembre-se, você é abençoado. Fala assim: eu sou abençoado. Eu quero ver se eu consigo trabalhar alguns pontos, meu horário está bem apertado. O sangue de Jesus tem poder de liberar perdão sobre a minha vida. Aleluias. 1 João capítulo 1, verso de número 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse sangue tem poder para purificar todos os pecados. O que está aqui é apenas um memorial daquilo que Ele fez por mim e que Ele fez por você. Não importa o seu pecado, tem um perdão liberado para você nesta manhã através do sangue de Jesus. Tem algo liberado sobre a minha vida e sobre a sua vida através do sangue de Jesus. Por isso que Efésios capítulo 1, verso 7 e verso 8 diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Verso 8. O qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Há uma redenção através do sangue de Jesus, que foi liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é fiel testemunha, Ele é o primogênito dos mortos, Ele é o soberano dos reis da terra. O pecado não tem mais domínio, Ele nos comprou com o seu sangue. Aleluias! O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque Jesus foi o sacrifício perfeito, puro, santo e justo. Por isso o seu sangue tem poder para purificar a minha vida e a sua vida. Agora existe uma condição para que isso aconteça. Nós precisamos, primeiramente, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, deixar Ele fazer morada dentro do nosso coração e andarmos na luz como Ele na luz está. Precisamos ter esse entendimento. Precisamos nos esforçar. Quando clamamos pelo sangue de Jesus, a primeira coisa que precisamos é do seu perdão. É a primeira coisa. Jesus morreu na cruz para nos perdoar dos pecados. Apocalipse 7,14 diz assim: branquearam as vestes no sangue do Cordeiro. Somente através do sangue de Cristo podemos ser lavados de nossas culpas e voltarmos para Deus. Quem está com Jesus não tem mais condenação do pecado por conta do sangue de Cristo. Romanos 8,1 diz que agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O diabo não pode mais te acusar. Ele não pode ficar aí buzinando nos seus ouvidos, porque se você teve esse entendimento, você abriu o seu coração para Jesus, não tem mais condenação sobre a sua vida. Independente de como foi o seu passado, Ele começa a escrever uma nova história na sua vida, porque agora você é comprado, remido, lavado pelo sangue de Jesus. Por isso o sangue de Jesus, ele traz justificação sobre as nossas vidas. Logo muito mais agora, Romanos 5,9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Aleluias. A justificação, meu irmão. O sangue de Cristo tem poder para justificar os nossos pecados, porque foi com ele que nós fomos comprados. Pois só com o derramamento de sangue é que pode haver a remissão da culpa. O sangue de Jesus tem poder para a santificação. Ele tem poder para a santificação. Hebreus capítulo 9, verso 14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada, ou seja, sem manchas, a Deus,
purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Aleluias! Ele purifica a nossa mente, tirando os pensamentos ruins, pensamentos suicidas, pensamentos de morte, pensamentos de coisas ruins que você, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Deus te ama, Ele verteu o sangue dele por você. Não diga que ninguém te ama, porque Deus te ama. Então pare desse chororô, ficar choramingando. Ai meu Deus, olharam torto para mim, falaram mal de mim. O importante é o que Deus fala a seu respeito. Ele fala: você é filho amado, você é filha amada. Se apegue nessas coisas, fique firme nessas coisas. Muitas vezes somos muito melindrosos. Eu acho que o fulano não gosta de mim. Deus te ama. É isso que importa. No final das contas, é isso que faz toda a diferença. O sangue de Jesus santifica, ou seja, Ele nos separa, nos guarda. A palavra santificar quer dizer separados. Separados. Nós fomos, através do sangue de Jesus, nós fomos separados. Nós fomos marcados. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 23... O Egito estava sofrendo com uma sequência de pragas que estavam sendo liberadas. E o faraó com o seu coração duro. Agora o Senhor fala a Moisés: Moisés, reúne as famílias. Fala para que eles sacrifiquem um cordeiro. E peguem o sangue desse cordeiro. E marquem os umbrais das casas. Já era um apontamento profético para aquilo que ia acontecer lá na frente. O sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. E agora as casas são marcadas com o sangue, porque o anjo da morte passou no meio do Egito. Mas quando o anjo da morte estava passando, e ele chegava naquela casa e ele olhava, e nos umbrais daquela casa tinha a marca do sangue, o anjo da morte não entrava naquela casa. Sobre a minha vida e sobre a sua vida tem a marca do sangue de Jesus. O diabo não pode tocar em você. Ele não tem permissão de tocar em você, porque o sangue de Jesus afasta todo o mal. O sangue de Jesus afasta as obras das trevas. O sangue de Jesus traz proteção sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus é maravilhoso. O sangue de Jesus. Na sua casa. Sabe quem pode entrar? É o Senhor Jesus. É a presença maravilhosa dEle. É o Espírito Santo que traz paz, que traz alegria, que traz graça, que traz favor. Esse sim pode entrar dentro da sua casa. Agora você precisa entender o valor desse sangue. E querer, porque o que aquelas famílias fizeram? Elas pegaram o sangue e elas marcaram as casas. Elas selaram. Esse selo, é eu e você que precisamos desejar e querer. O sangue de Jesus tem poder de comunhão. 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. Diz assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Então esse cálice, e quando nós participamos dele, nós estamos selando uma comunhão. O ser humano, ele separa de Deus por conta do pecado. Mas Efésios 2,13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados de Deus pelo sangue de Jesus. Aleluias! Nós estávamos longe, mas nós fomos aproximados mediante o sangue de Cristo. O sangue de Cristo te aproxima de Deus. O sangue de Cristo te traz próximo a Deus. O sangue de Cristo te leva a experimentar a presença maravilhosa do Senhor.
Queridos, nós somos incapazes de comparecer diante de Deus para adorá-lo, mas através do sangue de Jesus foi aberto um novo e vivo caminho. O véu se rasgou. Eu e você hoje temos acesso a entrar na presença de Deus por conta do sangue de Jesus. Porque lá na cruz, quando ele estava lá esvairindo em sangue, todo o seu sangue foi drenado do seu corpo. A vida foi drenada do seu corpo. E no último gesto agonizante, ele diz assim, ele fala algumas coisas muito interessantes quando ele está lá naquela cruz. Primeiro ele diz assim: Pai, não impute a eles esse pecado. Eu os perdoo, Pai, eu estou aqui cumprindo o propósito. Essa é a primeira coisa. Segunda, no finalzinho, quando ele já está quase sem força, ele diz: Senhor, a Ti eu entrego o meu espírito. Está consumado. Está consumado. Meu irmão, está consumada a vitória para mim, a vitória para você, a vitória é nossa através do sangue de Jesus. Está consumado. Está consumado. Não diga: eu sou fraco, eu não consigo. Diga: eu posso. O sangue de Jesus me garante a vitória. Lá naquela cruz, a minha vitória, a sua vitória foi consumada através do sacrifício perfeito, do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias! Aquele sangue foi vertido para que eu e você pudéssemos ter acesso ao trono de Deus. O sangue de Jesus tem poder de nos levar à adoração perfeita. O sangue de Jesus nos leva ao trono de Deus, aleluias, a uma adoração perfeita. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, aleluias. Antes o animal era sacrificado ali no pátio. E algumas vezes, uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar. Mas ele só fazia isso uma vez por ano. Quando Jesus naquela cruz rendeu o seu espírito e disse: está consumado, o véu do templo se rasgou, falando profeticamente que nada mais impede você de entrar na presença dele, aleluias. Uma adoração perfeita através do sangue de Jesus, de podermos entrar na presença dele, aleluias, de podermos adorá-lo na beleza da sua santidade, pelo novo e vivo caminho. Nós somos capazes de comparecer diante de Deus para adorá-lo, mas através do sangue de Jesus foi aberto este novo e este vivo caminho. Por isso que João 4:24 diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O sangue de Jesus nos deu acesso e nos dá acesso ao Santo dos Santos. Nós não estamos mais separados. A nova aliança foi selada através desse sangue. E pela nova aliança, eu e você não precisamos mais sacrificar um touro, sacrificar um cordeiro. Não. Nós somos participantes desta aliança através do sacrifício de Jesus, quando nós reconhecemos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. É direito seu entrar numa adoração profunda e experimentar o extraordinário, o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, através do sacrifício do sangue do Cordeiro, aleluias. O sangue de Jesus me aproxima de Deus em duas etapas progressivas. Eu estava longe do caminho da salvação, e pelo sangue de Cristo eu fui levado à presença de Deus. Pelo seu sacrifício de sangue que Ele fez, o véu do templo se rasgou, quebrando a barreira entre o homem e Deus. Agora nós temos total liberdade e comunhão através do sangue de Cristo.
não existem mais barreiras, todas as barreiras se romperam. Eu aprendo que o sangue de Cristo é o alimento para minha alma, é a vida, é a certeza da vida eterna. Lembra o primeiro texto que nós lemos? Toda a vida da carne está no sangue. E toda a vida espiritual de um homem e de uma mulher de Deus está no sangue de Jesus. Quando nós participamos da ceia, nós estamos trazendo em memória, por isso que eu quis compartilhar essa palavra com você. Nós estamos trazendo, quem sabe numa outra oportunidade vou estar falando do corpo, mas nós estamos trazendo em memória esse sacrifício perfeito, esse sacrifício maravilhoso, extraordinário, sobrenatural, através do sangue de Jesus. Nós fomos atraídos por seu amor, redimidos por seu sangue e transformados por sua graça. Aleluia. Vou repetir: nós fomos atraídos pelo seu amor, redimidos pelo seu sangue e transformados pela sua graça. O favor imerecido de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida. A graça de Deus é derramada sobre nós. O sangue de Jesus abriu o caminho para que esta graça venha sobre a minha vida, para que esta graça venha sobre a sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você abrir os seus lábios e declarar: há poder no sangue de Jesus, saiba que não é somente uma frase que você está declarando, tem toda uma história por trás desta frase. Tem toda uma história de amor, tem toda uma história de sacrifício, tem toda uma história de doação. Eu quero te convidar a ficar em pé.